Vou ter que tirar a barba daqui uns dias, né? Então eu quero deixar ela cheia nesses dias agora. Tá. Não, beleza. Beleza? Só dar uma acertada, remodela. Isso. E o cabelo padrão, né? Cabelo padrão. Ô, pastor, fala pra mim uma coisa. Uma coisa. Como o senhor diz, né? Fala pra mim uma coisa. Como que foi, assim, ó, pra o senhor entender que você tinha uma chamada ministerial, uma chamada para pastoreio? Qual foi a experiência master, assim, que definiu na sua cabeça? Falar, meu chamado é o ministério. Cara, a minha experiência nesse sentido aí, Lucas, eu acho que ela é diferente da maioria das pessoas, porque eu comecei criança, né? Uhum. Então, teve um fluir de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo muito novo, né? Com 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos. E aí eu comecei a sonhar que eu estava pregando. E aí minha avó, falei para minha avó dos sonhos que eu estava tendo, né? E aí ela discerniu e ela falou: meu filho, Deus está chamando você para o ministério da palavra. Mas eu tinha 12 anos, então para mim era brincadeira, né? Sua Só que avó era círculo de oração. do seu de oração. Minha avó era esposa do pastor, né? Aham. Do meu avô, que era pastor presidente, que já tinha morrido. Ah, tá. Era essa a voz. É essa avó, uma gigante na fé. Então, com 12 anos de idade, houve um fluir e eu segui esse fluxo. Foi tipo Timóteo. É tipo Timóteo. Sua avó Lloyd, a mesma fé. E as coisas aconteceram assim naturalmente, entendeu? Nesse primeiro momento. Então, não foi assim uma. Deus não teve que me convencer de alguma coisa, né? Deus não teve que me dar sinais que provassem sobre a minha incredulidade nesse sentido. Não. Algo fluiu e eu segui esse fluxo, e aí as coisas foram se confirmando no caminho. É claro que teve um momento que eu precisei decidir se era isso mesmo que eu queria, né? Aham. Ali com uns 17 anos, mais ou Você menos. fala o ponto de decisão. É o ponto de decisão, porque daí ali já foi uma decisão um pouco mais madura, né? Uhum. Ali já não era mais uma criança seguindo um fluxo. Nisso o senhor já estava pregando, professor? As Vixe, igrejas e tal. já estava pregando. Eu preguei com 12 anos, um mês antes de eu fazer 13 anos, então eu preguei com 12 anos uma vez, eu preguei com 13 anos umas 3 ou 4 vezes, com 14 anos eu já comecei a pregar mais do que isso, com 15 anos também, maior parte na igreja local, né? Aham. Algumas igrejas do campo, uma oportunidade aqui, outra ali, mas a maior parte na igreja local. Com 17 anos eu preguei no primeiro congresso. Ah, então foi depois de 5 anos pregando 5 anos ali, pregando. de escola, a- foi aberta a oportunidade para o primeiro congresso. Aí eu preguei no primeiro congresso. Porque naquele tempo também os congressos eram diferentes, né? Ninguém Aham. dava uma oportunidade para alguém que estava começando a pregar no congresso. Então, congresso, eu vim acompanhando o meu pastor, né? Eu vim de ajudante dele, eu vim acompanhando ele no congresso que ele ia pregar, e ele pregou sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Aí ia ter uma tarde de louvor que o pessoal queria que ele pregasse também. Aí ele me colocou para pregar nessa tarde de louvor. Mas foi uma experiência incrível, né? Porque imagina, Esse foi o seu primeiro foi congresso. meu primeiro congresso. Inesquecível, pastor? Inesquecível. Foi aqui perto, Ah, foi é? em Loanda. Ah, em Loanda. Foi em Loanda. O pastor lá na época era o saudoso pastor José Bernardo Navarro, um dos pioneiros da Assembleia de Deus, e que Aham. depois se tornou um conselheiro meu, um amigo.
Ele era amigo do meu avô, ele era da velha guarda, né? Sim. E aí, quando eu falei para ele que eu era neto do pastor Osias Coutinho, ele se alegrou bastante, porque ele conhecia meu avô das convenções e tal. Era da velha guarda também, né? Eles tinham muito em comum. Que legal, pastor. Sim, e estava cantando, rapaz. Olha, a gente sente muita falta, né, de algumas pessoas que partiram. Estava cantando e tocando harpa uma menina chamada Priscila Salles. E a irmã dela fazia dupla com ela, Susana Salles. Mas a Priscila era uma jovem solteira na época e que tocava uma harpa. Pensa na coisa linda. E morava aqui perto de Maringá. Priscila Salles. Priscila Salles. Ela tocava harpa Tocava e harpa. nesse dia da tarde do congresso Do aí, congresso todo, ela atendeu o congresso inteiro. atendeu o congresso inteiro. Então foi muito. Antigamente tinha bastante, né? Eu lembro que era comum a gente ver os irmãos tocando harpa e tal. Acho que hoje em dia é mais difícil a gente encontrar, né? É mais difícil. Harpistas, né? Mais difícil. Eu soube que tem um aqui no interior do Paraná, mas soube assim de pequenos relatos. Não que ele atende a agenda, né? Mas que Aham. ele sabe tocar. Mas faz falta, né? Arpistas. Ah, é bonito, né? Meu Deus do céu. É bonito. Um Então, instrumento. diferente aí, Lucas, de uma pessoa que começa agora, tipo o Gabriel aí, né, Gabriel? Digamos que Deus fala com o Gabriel que o Gabriel tem um ministério da palavra. O Gabriel tem todo um desafio a ser vencido e que pode ser vencido. A timidez, a vergonha, a Sim, inexperiência, né? sim. Agora eu não tive esse desafio aí, Gabriel, porque eu comecei criança, né? Então para mim era tudo normal. Isso era tipo o missionário Miguel. Não, brincadeira, Não, brincadeira, sai brincadeira. fora, né? Então era tudo normal, cara, era Aham. tudo normal. Eu tava eu não tinha problema com as críticas ou que o povo ia pensar, até porque o povo achava graça, né? Sim. Eu tinha essa Achava bonitinho, né? Ah, Aham. criancinha pra ele. Então eu tinha essa aceitação, eu não tinha uma crítica, né? Aliás, a primeira vez que eu preguei, eu falei um monte de heresia, rapaz. E o povo recebeu, o povo, Acontece, né? né? Ixi, e o povo recebeu. Eu preguei sobre o juízo final, imagina. Ô, pastor, o senhor acha que hoje em dia se dão menos oportunidade para os jovens e adolescentes do que antigamente? Você acha que antigamente os jovens tinham mais oportunidade, mais abertura para desenvolver do que hoje? Eu acho que antigamente eles tinham mais desejo. A Né? oportunidade é uma consequência do desejo. Porque no tempo que eu comecei, nós pedíamos essas oportunidades. É verdade, né? Tem Né? muita gente que. Havia uma abertura porque havia uma procura, então nós éramos interessados. Você lembra, Lucas, que quando nós éramos jovens, a gente a gente entregava a vida para a obra missionária, quem quer, os pastores faziam os apelos, né? Quem quer ser um obreiro, quem quer ser pastor, quem quer ser pregador, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Era um movimento bem As grande. pessoas iam. Hoje em dia não se tem mais isso, Hoje né? não Hoje se as tem pessoas vão isso. mais na frente para serem grandes empresários, grandes Uhum. pessoas famosas, jogador de futebol. É É, mais comum, né? sim, receber uma bênção. Receber uma bênção. Naquele nosso tempo não, né, cara? Naquele nosso tempo você queria um ministério mesmo. E como consequência disso, nós tivemos aí uma gama de oportunidades, né? Aham. Foi assim no seu tempo também, né? Foi, tive bastante pastores que me oportunizaram bem, sabe? Mas você Eu, pedia oportunidade, você se colocava ali à disposição. eu tava sempre ali em evidência, sabe, pastor? Eu tava sempre em evidência. Eu procurava me enturmar e mostrar que eu tinha interesse em aprender, em pregar. E aí os pastores notavam, né? Eu Sim, acho que o ponto mais importante assim para mim foi estar com pastores que tinham a necessidade sim. e notavam quem de fato ali com quem eles podiam contar, sabe? Uhum. E aí muitos pastores me ajudaram muito no desenvolvimento. Sabe uma grande diferença que eu vejo hoje nas pessoas de hoje, né? Porque se você falar, ah, mas eu também tenho vontade, muitas pessoas vão falar isso, ah, mas eu também tenho vontade.
Mas no meu tempo, você procurava essa oportunidade, você procurava estar próximo a esses pastores. Isso. Hoje as pessoas querem ser procuradas, Lucas. Hoje eu percebo que o pastor precisa ir atrás dessas pessoas e ficar insistindo com elas à medida da oportunidade que vai transformar a vida delas. Cara, no nosso tempo a gente não saía da casa do pastor. E não é porque o pastor gostava, não, viu? Porque Sim, o pastor não sim. gostava, não. Não, eu lembro que eu tava em tudo na igreja, cara. Eu tava em tudo. Se pudesse, no que eu pudesse ajudar, eu tava envolvido. Sim, Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu tava envolvido. Ah, o que que é, pastor? Precisa? Ah, precisa disso. Então vamos lá, vou fazer. sim. Eu aprendi muita coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu fui secretário da igreja. Imagina. 16 anos, eu fui secretário provisório, né? Uhum. Interino, né? Que chama. Sim. Porque não tinha ninguém, cara. Era uma igreja que estava tendo essa necessidade. Era uma Não, igreja pequena? era uma igreja pequena. E não tinha ninguém para ser o secretário. Eu falei, pastor, se o senhor quiser que eu fique de forma interina até o senhor arrumar alguém e tal. Eu já era líder de jovens, já regia os Você tá vendo jovens. que legal? Então, assim, acaba, querendo ou não, sendo uma experiência, né? Você acaba aprendendo ali a lidar com algumas coisas, debaixo também da orientação do pastor, né? É, mas você vê que quem não se envolve não se desenvolve, né? É, Então, a desculpa de muita gente hoje é essa daí, né? Ah, mas ninguém me procura, o pastor não me procura, ninguém me chama para nada. Mas não é sobre alguém chamar, né, cara? É sobre você tá disponível e você tá se envolvendo. Se você se envolve, você se desenvolve. é. Em algum momento uma necessidade aparece e você está próximo ali, né? Rapaz, a gente ia para casa do pastor, a gente saía de lá meia-noite, 1 hora da manhã, e o pastor achava ruim, cara. Mas nós não estava nem aí. No outro dia, 8 horas da manhã, nós estávamos lá de novo. Vou lá de novo. Até que ele preparou um quarto lá para nós posar de vez em quando lá na casa dele, porque ele percebia que era perigoso a gente ficar andando de madrugada sozinho, né, na rua e tal. Então, E em todo esse desenvolver aí, pastor, você acha que o que foi mais crucial para o seu desenvolvimento? Foram essas reuniões foi a influência. desses A pastores? influência desses, não desse, né? Porque eu tive muitos bons pastores, mas eu tive um que foi a grande influência, né? Então, a influência, cara. Eu queria, ali, nos meus 14 anos, né, quando fui batizado e tal, que eu conheci o meu pastor, eu Uhum. queria mesmo ser um pregador, mas ele já era um grande pregador, ele já era o cara que eu queria me tornar, né? Então, essa influência, cara, você cresce muito quando você se aproxima de alguém que está onde você quer estar e faz o que você quer fazer. Então, quando alguém fala para mim sobre sonhos, né, cara, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser empresário, eu quero ser advogado, eu quero ser professor, eu quero ser um escritor, eu quero ser um político. A primeira coisa que eu pergunto é quem é a influência? Quem é a pessoa que te mais influencia? Aí essas pessoas ficam procurando influências longe, influências de internet, influências. Eu falo, não, cara, você precisa ter esse pessoal aí, mas você precisa de alguém perto. Que Você você possa contatar diretamente. Exatamente. E você precisa pagar o preço necessário para você se aproximar dessa pessoa. Entendeu? Você precisa ter uma pessoa em quem você possa ter acesso e você tem que pagar o preço necessário para você ter acesso a essa sabedoria, a esse conselho, Uhum. né? Então eu acho que isso daí moveu bastante. Nós temos aí, por exemplo, nós temos aqui, né, a influência da pastora Magda e do pastor Giovanni, né? Sim. Que hoje é a referência É a referência pastoral, próxima, né? né? É uma referência próxima. Mas eu tenho também o bispo JB, né? Uhum. E aí, cara? Então eu tenho referência próxima, eu tenho referências antigas, e as referências próximas é mais fácil acesso, né? Eu converso com eles no WhatsApp, eles nos dão conselho, fazem a mentoria com a gente, são intercessores, mas você tá vendo eu viajando, cara. Sim. Por quê? Porque eu estou encurtando a distância da minha referência mais alta.
Hoje o bispo já sabe quem eu sou, Sim. né? O bispo sabe quem eu sou, eu vou, converso, tiro foto, me aproximo. Vou estar em Brasília agora em maio. É o contato direto, né? É o principal, né? E você tem que pagar esse preço, Lucas. Você mostrar que você está sendo, que você está se disponibilizando para esse acesso, né? E você está se mostrando. Então, se eu ficar esperando aqui, cara, as coisas chegar aqui a mim, elas não vão chegar. Elas não vão chegar. Sim. Você tem que ir, você tem que se revelar, né? Se mostrar. As, Seja em qualquer área. as coisas não caem do céu, né? Não. Ó, na sua área, né? Na barbearia. Você precisa ter uma referência próxima, né? Uma pessoa próxima. Sim. Que seja aqui no Paraná, que seja em São Paulo ali, mas uma pessoa próxima. Você precisa de uma ponte, encurtar esse caminho de uma referência próxima e você precisa de uma referência maior, uma referência nacional, uma referência, né? Talvez internacional. Talvez internacional. Então você começa a se conectar nessa referência próxima aqui, ó, e você vai subindo, cara, nessa escala, até você chegar na mesa que você quer, na cadeira que você quer. Então, o ponto mais importante aí, ó, da minha vida foi entender a importância da referência. Sim. Foi o principal, assim, para o Não, desenvolver do seu ministério? não sempre foi o principal, sempre foi o principal porque eu sempre tive algumas referências, né? Uhum. E eu sempre me tornei amigo delas. E as referências são pessoas melhores do que eu, né? Então, em vez de ficar competindo com esse povo, ficar falando mal de quem é melhor que eu, cara, eu sou amigo das pessoas que são melhores do que eu. E, ó, quer ver? Tem algumas referências, né? Tem, por exemplo, um jovem pregador lá que morreu há muitos anos atrás. Vamos entrar no mérito aí da morte dele, mas o Mário Salles, né? Acho que eu já falei para Sim, você, sim. né? Ele foi uma grande referência, cara. Gente, eu descobri o Mário Salles num ano, eu olhei e falei, eu preciso ser amigo desse cara. Ele era monstruoso. No outro ano, ele já estava dentro da minha casa, entendeu? Estava dentro da minha casa. Sim. Uma outra referência é o pastor Jean Porto, Pastor Jean Porto. né? Cara, sempre olhei o pastor Jean Porto e tal. Cara, hoje o pastor Jean Porto é meu amigo. Já esteve nas minhas conferências, a gente já teve muitos momentos assim que, cara, que marcou a minha vida assim com o pastor Jean, e ele é um mentor, né? Ele é uma autoridade espiritual mesmo. Então, é uma grande referência. Agora o JB, né, cara? E entre outros. Então, você vai ver que mais cedo ou mais tarde eu vou estar na mesa do JB. Sim. E depois eu vou estar na mesa do Randy Clark. Por quê? Porque eu não. São suas principais São referências. minhas grandes referências hoje. E eu não estou brincando. Eu não estou participando desses eventos e para estar lá para passear. Uhum. Não, cara. Daqui a pouco você vai ver, Lucas, que nós vamos estar sentados nessas mesas aí. Então, a referência é a virada da chave. Você precisa ser ter um espelho, né? Você Alguém para precisa. se espelhar e Isso se mesmo. modelar, né? Se modelar e receber o que esse povo carrega. Porque eles carregam algo. Sim. Não é? Porque eles não estão no lugar onde estão à toa, né? Muita gente acha que às vezes estão lá à toa, né? Mas não é, né? Não, eles têm uma importância Chegaram lá por algum internacional. motivo, né? Tem gente que pensa que é sorte, né? É. Tem gente que pensa que é sorte. E tem gente que luta contra a referência, entendeu? Porque o orgulho não deixa você se moldar, se modelar, né? Encurtar essa distância. Tem gente que quer crescer sozinho. Então o Eu, principal obstáculo é o orgulho. é o orgulho. E vão ser medíocres. Sempre. Essas pessoas que nunca vão fazer diferença nenhuma. Esse povo que quer crescer sozinho, que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda, de mentor, de mentoria, Aham. entendeu? Então, é a conexão, né? Eu tinha uma conferência. Aqui hoje, nós fazemos filhos incendiados, né? Sim. Em São Paulo, eu fazia a Mais de Deus. No Mato Grosso, eu fazia a conferência Conexão. Então, cada lugar que eu tive Foi um segredo. foi um segredo,
Uma chave, um Foi uma tema. chave, né? E eu não repeti esses temas. Em São Paulo foi a conferência Mais de Deus, e de fato a gente viu mais de Deus. No Mato Grosso foram as conferências Conexão, e foram de conexões mesmo, valiosas. E aqui os filhos incendiados. Que já vamos para o 3º ano. Estamos indo para o 3º ano. Top, né? E cada ano uma experiência surreal. Ah, o Daniel Nogueira também foi uma referência para mim como um jovem pregador. Daniel Nogueira, eu sou muito fã dele. Muito bom, não é? Sou muito fã do ministério dele. Eu acho fantástico, assim. Incrível, ele A não é maneira que só um ele pregador, né, prega, cara? mas Ele é não uma... só... Exato. Não só a questão do pregar, né? Que ele é uma metralhadora, né? Uma Meu Deus, dinamite. é verdade. Mas, no geral, assim, eu vejo lá a questão do trabalho que ele tem na África, As suas as missões. missões. Então você viu, ó, Daniel Nogueira foi uma referência, né? Eu cresci ouvindo falar do Daniel Nogueira. E aí, aonde que o Daniel Nogueira, onde ele veio para nossa mesa, cara, Sim, né? pregou na nossa conferência. Pregou na nossa conferência, sentou na nossa mesa, tivemos aí com ele. Comprido, tá bom. Tá bom, Tá bom? teve aí um momento de comunhão com a gente, risada, nós rimos bastante. Então é isso, Lucas, o conselho que eu dou a todos é, tem essas referências aí e se aproxime. Pague o preço para sentar nessas mesas, para você, Sim. né? Sim, voltando à questão do ministério, o seu a coisa que mais foi importante assim para você entender foi as oportunidades que foram aparecendo, foram o direcionamento que o seu ministério foi tomando, as oportunidades. Sim. E depois de tudo isso, como que o senhor lidou com o ministério? No sentido Porque de... entender que você tem um ministério é uma coisa, e aprender a lidar com o ministério é outra completamente diferente, né? É verdade, é verdade. Eu tive muito sucesso no sentido de ser bom em relacionamento, né? Isso é verdade. Sempre teve pregadores que pregavam melhor do que eu, né? Sempre. Meus amigos pregam melhor do que eu. Mas eu sempre tive mais agenda do que a maioria deles, viu? Disparadamente, mais agenda. Na verdade, eu abria a porta para eles, né? Eu ia para os congressos e indicava todo mundo. Abria a porta, fazia os meus amigos estarem nos lugares em que eu passava, né? E aí, eu sempre Você fui... sabe que eu sou seu amigo, né? Claro que é. Claro que é. Eu sempre fui muito de indicar pessoas, né? Tem gente que nunca indica ninguém, eu não. Eu sempre fui muito de indicar os meus amigos e tal. É que no meio dos pregadores aí é meio hostil, É né? meio hostil, né? Mas você vê, eu não sei se era uma visão que eu tinha, né? Mas eu sempre quis que eles estivessem ali nos bons lugares que eu estive. E o fato de eu me relacionar bem com as pessoas, cara, foi uma chave, tá? Então, não só sobre a qualidade da mensagem, que isso é muito importante também, mas a qualidade fora do altar, né? O seu relacionamento com os pastores. Eu sempre estive muito com os pastores, muito com os líderes, sempre fazendo amizade, sempre conversando. Então, longe do estrelismo, né? Eu Sim. nunca entendi o ministério como uma profissão. Eu vou chegar, vou fazer meu trabalho, vou pregar e vou voltar embora. Que é a realidade de muitos Que hoje, é a né? realidade O hoje. mercado gospel é um absurdo Não, nisso, é né? um absurdo. É me dar o meu cachê e tchau, e nunca mais. Não, cara, eu fui fazendo alianças, eu fui tendo relacionamento, eu fui fazendo amizades. E isso aí foi uma chave, né? Foi uma chave. Sentava na mesa dos líderes e mantinha contato, né? Sim. E hoje eu sou bem conhecido por causa disso, né? E tenho muitos amigos. Aonde você chegar, alguém vai falar alguma coisa de mim, ou bom ou ruim, né? Você pode ter certeza disso. O importante é falar, né? No Paraná, aonde você for, alguém vai falar alguma coisa.
né? E a grande maioria das coisas que você vai ouvir, pode ter certeza que vai ser sobre essas amizades, essas conexões, né? Uhum. E como foi lidar com tudo isso, pastor? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque hoje o senhor está em outro momento, né, do teu Sim, ministério, né? Hoje você está atendendo um chamado pastoral, né? pastoral direto, né? E eu sabia que esse dia ia chegar, Lucas, desde cedo. Eu sabia que eu seria pastor de igreja. Eu não pensei que eu seria pastor de um ministério, né? Uhum. Nunca tive assim essa vaidade de querer ser pastor sênior de um ministério. Queria me tornar pastor presidente dentro da minha igreja, né? Uhum. Queria me tornar, porque, né, os pastores presidentes que eu me conectava, eles falavam que eu tinha chance, né? Sim. E eles me aconselhavam a isso, a trabalhar para isso, sempre em conexão com os pastores presidentes, aprendendo com eles. Como meu avô já havia sido pastor presidente, então eu poderia ter uma chance de me tornar, né? Uhum. Então, talvez ser um pastor presidente dentro aí do ministério fosse um desejo, mas se tornar um pastor assim de comunidade não estava nos meus planos, né? Mas eu segui o fluxo como sempre. Uhum. Eu segui as direções, né? Como sempre. E me trouxe até aqui. Mas o ministério itinerante aí, cara, foi uma construção. Então, hoje como pastor, eu tenho muitas referências, né? Você vê que nas nossas reuniões, nas nossas conversas, eu sempre tenho uma referência fora da nossa igreja, fora da nossa cidade. Eu sempre falo sobre uma igreja, sobre um pastor, sobre um líder, porque eu passei nesses lugares aprendendo, aproveitando a oportunidade de aprender, porque eu sabia que em algum momento tudo isso seria útil, né? Sim. E ainda estou viajando para aprender bastante, porque as coisas estão mudando, né? Numa velocidade muito rápida. Isso é verdade. E querendo ou não, para cada etapa exige uma unção, né? Uma unção. Então você não pode ter a sua igreja local como o seu modelo final. A gente precisa ter A gente precisa estar em constante transformação e a gente precisa ter outras igrejas mais relevantes como um modelo, Sim. né? Um modelo de sucesso, um modelo de relevância, principalmente um modelo de relevância. Aí entra aquilo lá que nós estávamos conversando, né? Sobre resgatar aquela visão de que Jesus é o Senhor Todas as das áreas. 7 esferas, 7 né? esferas. Uhum. Então eu acredito que a igreja ela se torna bastante relevante quando ela acredita nisso. As igrejas americanas, elas têm essa visão, né? Elas têm você. Bem impetrada, bem distribuída, acho que até generalizada, né? Acho que o neopentecostalismo no Brasil acabou distorcendo um pouco isso, né? Sim. Até o próprio pentecostalismo, né? Mas aí vem um fenômeno das comunidades, né? Eu estava lendo esses dias atrás sobre o fenômeno das comunidades no Brasil, Uhum. na década de 90. Vai tirar pouco a barba, né? Pode diminuir só um pouco o volume. Tá. O fenômeno, né, das comunidades no Brasil vem trazendo de volta isso. Você vê a igreja americana, né? Aham. Cara, os filhos estão em tudo, eles estão na política, eles estão em Hollywood, né? Eles estão nos filmes, nos esportes, Na mídia, no na geral, né? mídia, no jornal. Na própria Cara, igreja. eles estão em tudo. Eles são escritores, eles são professores, eles são advogados, eles são políticos, eles são em tudo. Então, Educadores, né? são educadores, são professores, são coaches, são tudo. Então, o Brasil tem um preconceito contra os coaches, né? E nos Estados Unidos não existe esse preconceito. Tudo que você vai fazer nos Estados Unidos, você procura um coach. Por quê? Porque um coach É professor lá, né? é um professor. Sim. Né? Ele é um professor, ele é um instrutor, né? Então, Aqui no Brasil, como tudo que aparece no Brasil, tem aquela questão de existir alguém que denigre, né? é, O marketing de rede foi denigrido por algumas marcas. exatamente. Sempre tem alguma coisa que surge que é muito bom, mas é denigrido pelos picaretas brasileiros. É isso mesmo, infelizmente, cara. Mas você vê que nós precisamos resgatar isso, esse senhorio, né? Essa mensagem de Jesus é o Senhor Das 7 das 7 esferas, né? esferas, do esporte, de
gente precisa... E aí a igreja se torna relevante, porque enquanto a gente ficar se trancando ali dentro das quatro paredes, né, de sim. forma tímida, como se o reino fosse só aquilo, só A gente se curtindo o livro. priva, né? A gente se priva de desfrutar do que Deus tem pra gente em outras esferas, né? Uhum. E está crescendo, cara. Sabia que a taxa de conversão mundial já passou da taxa de natalidade? Mais pessoas se convertem no mundo do que nascem no mundo? Rapaz, esse é um dado que eu não sabia, não. Uhum. Existem alguns avivalistas, alguns pastores, Bill Johnson e outros, que estão falando já faz mais de uma década, em um avivamento de mais de 1 bilhão de almas. Nossa, Uma colheita. a população chinesa, rapaz. Um avivamento mundial de mais de 1 bilhão de almas. Então, um avivamento, cara. Eu acredito inteiramente nisso, sabia? Eu E também. eu acredito que as sete montes, né? 7 esferas sociais são os meios pelo qual o Espírito Santo quer revelar esse avivamento, sabe? Uhum. É isso mesmo. Eu vi uma mensagem do Miles Monroe uma vez. Miles Monroe. E, cara, eu fiquei escandalizado, né? Porque isso aí já faz o quê? Uns 15, 18 anos, mais ou menos. Um rapaz chegou no escritório do Miles e querendo entender mais sobre o seu propósito, né? Sim. Pode falar. Querendo entender sobre o seu propósito. Quero entender, não consigo entender meu propósito e tal. O Miles olhou para ele e falou assim: qual é a coisa que mais te revolta na vida? Uma coisa assim que você fica revoltado, assim, fica nervoso, tira você do sério. O rapaz novo, ele olhou e falou assim: política. Política me tira do sério. Mas falou assim: então, eis aí o seu propósito. A política. A política é o seu propósito. Não, Deus o livre, políticos corruptos e tal. Falou, não, mas é exatamente sobre isso. Você não será um político corrupto. Vá e cumpra o seu ministério, cumpra o seu propósito. Que ele entrou no coração daquele rapaz e 15, 18 anos depois aquele rapaz se tornou um dos maiores políticos dos Estados Unidos da América. Você entende? Então, quando eu ouvi aquilo, cara, eu falei... Por causa de um entendimento. Por causa de um entendimento. Deu destino a ele. Mas no tempo que eu ouvi aquilo, esse político já era um dos maiores políticos, né, da América. Uhum. Quando eu vi isso, eu falei assim, e Deus lá tem alguma coisa a ver com a política? Olha a minha mentalidade. E a igreja tem que se envolver com política? Política e religião não se mistura. Isso daí é pagão, não é cristão. É uma filosofia grega? É uma filosofia diabólica. Eu acho que vem da Grécia, né? Não sei de onde vem, eu sei que não vem do coração de Deus. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Daniel foi político, Verdade. Sim. Melquisedeque era político, Davi era político, Davi, Salomão era Salomão, político, José era político, José. Principalmente José, né? Esther, Esther. Neemias foi político. Tem Então, vários nomes, né? No Antigo Testamento, várias referências que ligam diretamente a e a política políticas é sociais. política social. É interessante, eu nunca tinha parado para pensar mesmo assim. Uhum, Porque, de fato, a gente trouxe essa herança, né? uhum. Anos 80, anos 90, ninguém se envolvia com política, né? Se um cristão se envolvesse na política, ele era completamente discriminado, né? E hoje a percepção que eu tenho é que é melhor a gente ter cristão na bancada do que pagãos, Do que pagão é isso mesmo. é melhor a gente ter cristão do que ímpios, né?
É claro que a gente tem uma Constituição que define que o nosso Estado é laico, mas cada um tem o direito de trabalhar por quem quer ser representado, né? Isso mesmo. E na defesa dos valores de que acredita. Isso é Exato. democracia. Isso é democracia. Agora, se a pessoa não desenvolve nada para ter um representante, né, à altura do seu segmento, ela precisa acordar também, né? Hoje a bancada evangélica é uma das bancadas que mais elege no Brasil. Por quê? Porque a gente tem pessoas lá dentro que trabalham para que pastores se elejam, É isso mesmo. se elejam deputados, Não, e muitos prefeitos. projetos de leis, rapaz, não passaram por causa Exato. dos evangélicos. Nós temos lá e nós precisamos de uma força. Exatamente. Meu Deus, eu quero que você tira só um pouquinho aqui, ó. Bem um pouquinho aqui, ó. Tá. Porque aqui ele coça meu nariz. Aí eu vou fazer na navalha. Só para tirar o excesso. Mas minha barba tava grande, né? Gigante. Ainda está, a gente tirou um pouco. Não, ainda tá, né? Mas tá bom assim? Não, mas tá Está modelado nesse agora. volume Tá agora, ótimo. né? Modelou, Se né? organizou. Agora a gente vai para a parte boa. Ah, rapaz, agora é hora do descanso, hein? Agora é a hora que o Rafael deita aqui e dorme. Tá vendo aí, Rafa? Aí, ó.